Eu recebo muitos depoimentos diariamente lá no meu Instagram, aqui no YouTube mesmo, falando sobre esse assunto. Então eu resolvi resumir um pouquinho de toda a minha história, o meu relato com minha obesidade, falar um pouquinho de como foi até hoje. E já que é um assunto que muitas pessoas passam por isso, muitas pessoas me mandam mensagem falando sobre isso, fiz lá no meu Instagram um post falando sobre isso, ele vai estar aqui. Eu vim fazer esse vídeo porque eu acho que é uma forma de interagir mais com a pessoa que tá aí do outro lado me assistindo. Eu falando, eu acho que é uma forma de vocês entenderem um pouquinho de tudo isso. Eu acho que é mais prático. Eu sempre fui uma criança gordinha, sempre fui uma criança acima do peso. E isso nunca foi um problema pra mim enquanto criança. Muito pelo contrário, eu sempre fui uma criança muito feliz. Quando foi aos meus 12, 13 anos, eu sempre ouvia os meus familiares uns cochichos, umas coisas de tipo assim: ah, vamos levar a Iana no médico, a Iana precisa emagrecer, a Iana tá acima do peso. Se vocês ouvirem barulho de obra, é o meu vizinho, que ele tá há 50 anos fazendo obra na casa dele. E eu lembro até hoje desses comentários que eu ouvi, assim, esses cochichos, e são coisas que me marcam até hoje, eu nunca esqueci. E eu sei que de uma certa forma não é querendo mal ou falando mal. Naquela época eu não entendia isso, mas hoje eu sei que era pro meu bem, de uma certa forma, pra me ajudar por todos os problemas que minha família tem em relação a diabetes, em relação à pressão alta. Então, era um cuidado que eu não entendia na época, mas que hoje eu entendo. E aí começou a minha saga de ir para psicólogo, para nutricionista, mas não é novidade nenhuma. Todas as tentativas foram em vão. Por quê? Porque eu era criança, porque eu não entendia tudo aquilo. Enfim, todas as minhas tentativas quando criança, a nutricionista e a psicóloga foram todas em vão. Eu nunca consegui emagrecer, todas as vezes que a minha família me levava. Aos 15 anos eu perdi a minha mãe. Foi o período mais difícil da minha vida. Eu tava entrando no ensino médio, eu tava trocando de colégio, não conhecia ninguém, era tudo novo pra mim, eu já não tava numa fase da minha vida muito bem, muito legal. Em todos os outros colégios que eu ia, eu já tinha eu já sofria bullying por ser acima do peso, por não ser igual às outras crianças. Então eu tava entrando num ambiente novo, conhecendo pessoas novas, e aquilo, de uma certa forma, foi ficando desconfortável pra mim, porque eu não era uma pessoa, eu não me adaptava fácil aos lugares. Eu não fazia amizade fácil, eu não me enturmava fácil com as pessoas. E ainda por cima eu era uma pessoa fechada. Eu era muito fechada, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Eu sempre fui. Até pros meus amigos, assim, não é nenhuma questão de confiança, mas é uma questão de eu sou uma pessoa assim, e eu tenho melhorado bastante isso, e eu tenho certeza que essa minha timidez, eu ser tão fechada, tinha muito a ver com o fato de eu ser acima do peso, da minha insegurança, da minha autoestima, eu tenho certeza. E hoje eu sou uma pessoa que eu não melhorei 100%, mas eu melhorei acho que 70%, 80% em relação a isso. Porque eu acho que a obesidade faz muito isso com a gente, deixa a gente sempre na defensiva, deixa a gente sempre retraído, assim, sabe, num cantinho. Então, é uma coisa que tá muito ligada, assim, se você não trabalhar isso. Eu ter perdido uma pessoa muito importante na minha vida, eu sempre descontei toda a minha saudade, toda a minha angústia, todo o meu medo, sempre descontei em comida. Então, isso foi algo que meio que disparou, assim, pra eu continuar engordando ao passar dos anos. Era como se a comida realmente fosse o meu refúgio por eu ser uma pessoa, tipo, por eu ser uma pessoa muito na minha, por eu ser uma pessoa muito fechada. E o engraçado é que nessa época eu morava ainda com uma tia minha e uma prima minha, que elas moravam na minha casa. E a minha prima, ela era criança nessa época, mas bem mais nova que eu. E ela sempre comia, porque aqui em casa a gente não tinha o hábito de... Nunca teve o hábito de comprar coisas recheadas, biscoito recheado, bolo, salgadinho, essas coisas assim. A gente nunca teve o hábito de comprar pra ter em despensa, pra ter em armário. A gente nunca teve esse hábito. Então eu sempre comia fora de casa. Se eu tivesse dinheiro, eu comia fora de casa. E a minha tia, ela guardava no guarda-roupa os lanchinhos da minha prima que morava comigo. E eu sabia. Então cada vez que eu queria descontar na comida, eu sempre ia escondido no guarda-roupa dela e comia esses biscoitos. Vocês terem uma noção de como a cabeça da gente funciona, de como a gente às vezes deixa isso controlar a vida da gente.
E eu acho que ela nem sabe disso até hoje. Quer dizer, ela desconfia, mas nunca ouviu da minha boca. Ela vai saber agora nesse vídeo. Um beijo, tia, se você estiver assistindo esse vídeo. E eu sofri muito bullying por toda, assim, a minha época de colégio, a minha época de infância. Eram muitos olhares tortos e a gente percebe quando é com a gente. Machuca, sabe? E isso faz a gente se tornar uma pessoa cada vez mais fechada. E por conta de toda essa situação, de eu não ser uma pessoa que me enturmava fácil na época do colégio, por eu ser uma pessoa que sofria muito bullying, eu sempre tive um rendimento muito baixo no colégio. Por conta dessas coisas. No meu ensino médio todo, eu conto numa mão quantos amigos eu fiz. Eu acho que eu fiz uns 5 amigos, e 3 estão comigo até hoje. São os meus 3 melhores amigos. Em toda a minha época de colégio, pra vocês terem uma noção. E aí que chegou a minha fase da faculdade. E nisso eu estava cada vez mais engordando, cada vez mais acima do peso. Pensar em fazer vestibular era uma coisa que me deixava muito angustiada. Eu tinha muito medo, porque seria mais uma situação nova para enfrentar, porque seria mais um ambiente novo, porque seria mais pessoas novas para conhecer, pessoas para lidar. E isso me deixava muito angustiada, isso me deixava muito angustiada, isso me deixava com muito medo. Sair da zona de conforto me fazia ter muito medo. E o curioso é que eu prestei vestibular para um curso que eu não queria fazer, que nunca foi uma das minhas primeiras opções. Por que eu prestei esse curso? Porque uma amiga minha ia fazer esse curso também. E eu não queria cursar a minha primeira opção sozinha. Pra vocês terem uma noção de como a minha cabeça funcionava. Eu não queria ter que enfrentar a faculdade sozinha. Eu não queria ter que conhecer pessoas novas sozinha. Hoje em dia eu tenho um pensamento muito diferente em relação a isso, mas eu me submeti a fazer um curso que eu não queria, que não era nem as minhas 3 primeiras opções, porque uma amiga minha ia fazer e eu ia ter um motivo para ir porque ela também estava indo. Eu fiz o vestibular, passei e fui para a faculdade. Os 2 primeiros anos de faculdade foram muito complicados. Eu passei por muitas situações constrangedoras. Pra vocês terem noção, a minha faculdade, ela não era nem um pouco apta para pessoas obesas. O centro de alimentação, a parte de alimentação da minha faculdade, as cadeiras eram horríveis. Eu me sentia angustiada de pisar naquele lugar. Eu nunca ia pra lá. E todas as vezes que os meus amigos iam pra lá comer, eu sempre ficava em pé. Eu nunca sentava. Porque eram aquelas cadeiras que eram com os pés de ferro, sabe? Então era muito desconfortável. Graças a Deus, eu conheci pessoas incríveis. O meu curso, hoje sou formada em publicidade, e o meu curso, ele me fez abrir muitos olhos para muita coisa. Eu aprendi muita coisa. E eu sou muito grata por todas as pessoas que eu conheci, por todo mundo que, de uma certa forma, que passou na minha vida pela época da faculdade, me ajudou de alguma forma. E o incrível é que até os meus amigos da minha sala, da minha turma, me ajudaram a fazer com que a faculdade tornasse um pouco mais apta para pessoas obesas. Porque a gente lutou, a gente fez com que a faculdade colocasse uns sofás, assim, no centro, na praça de alimentação, para pessoas que têm dificuldade. Porque eu via muitas pessoas na mesma situação que eu, só que se sentindo constrangida também. E eu não fazia nada e aquelas outras pessoas também não faziam nada. Então eu tive que fazer alguma coisa, sabe? Eu conheci uma pessoa também que era muito gordinha como eu e que passava pelas mesmas situações que eu no primeiro período. E a gente tentou fazer com que a faculdade se tornasse um pouco mais apta pra gente. Foi, assim, um processo longo, mas a gente conseguiu. E eu sou muito grata por isso, porque eu senti que eu podia fazer mais por mim e por outras pessoas, sabe? Meu penúltimo ano da faculdade, quando eu cheguei no meu limite, eu já tava pesando 194, 195 quilos. Eu olhei pra mim no espelho e fiz: não, eu tô no meu limite, eu não sei onde eu vou parar, eu não sei onde eu vou chegar se eu continuar assim. Eu tava engordando cada vez mais, eu tava comendo cada vez mais, e isso tava fazendo mal pra mim, e eu percebia que isso tava fazendo mal pra mim. Aí eu cheguei pro meu irmão e falei: olha, eu não quero fazer cirurgia bariátrica, isso é uma escolha minha, mas eu quero emagrecer. E ele é uma das pessoas mais próximas, assim, da minha vida. Ele é uma pessoa que sempre esteve comigo e ele é uma pessoa que sempre me aconselhou. Desde que a gente perdeu a nossa mãe, ele é uma das pessoas mais próximas, assim, com quem eu converso.
Eu sou uma pessoa muito fechada também. Eu tinha uma barreira até pra falar com o meu irmão, porque eu me sentia tímida, porque eu me sentia insegura. Foi o momento que eu fui mais sincera com ele. Eu falei assim, olha, eu quero emagrecer, porque eu não aguento mais passar pelas situações que eu passo, porque eu não aguento mais ter que ficar lutando com isso. Eu não sei qual vai ser o meu futuro, eu tenho muita coisa pra viver. Aí ele foi no médico comigo. Eu fui pro cardiologista, passei por um monte de profissional. Fui pra nutricionista, fui pra psicólogo, fui pra cardiologista. E o primeiro médico que eu fui foi o meu cardiologista, que tá comigo até hoje. E ele falou assim, olha, Ana, o seu caso é cirúrgico, o seu coração tá muito inchado, você precisa emagrecer, senão você vai morrer. Imagine uma pessoa que pesa quase 200 quilos ouvir que você vai morrer com 19 anos de idade, com 20 anos de idade. Eu tendo a vida toda pela frente, eu tendo muitos sonhos que eu quero realizar, eu tendo que fazer coisas, eu tendo que viver ainda. Você imagine, você fala assim, olha, se você não emagrecer, você vai morrer. Então foi aí que eu disse, não, agora vai. Agora eu quero de verdade. E vai ser... Sabe quando vem aquela força de dentro de você? Quando alguém chega pra você e fala assim, olha, se você não emagrecer, você vai morrer. Essa é a sua realidade. Veio um negócio dentro de mim que eu fiz, meu Deus, me ajuda, porque agora vai. E foi aí que eu comecei a minha reeducação alimentar. Eu comecei o tratamento com a nutricionista. Algumas das minhas taxas estavam altas. E, assim, as pessoas me perguntam, Iana, onde foi o seu start? Onde foi aquele negócio que fez, agora vai? Foi nesse momento. Quando eu sabia que eu não poderia viver tudo aquilo que eu ainda queria viver. E eu fiz, o que é que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Quais são as escolhas que eu tô me dando? E eu olhei pro meu irmão e fiz, dessa vez vai. De todas as tentativas que eu já tive, dessa vez vai. E assim, não foi fácil no início. Você ter que mudar toda a sua vida, assim, todos os seus hábitos. Você ter que... E é uma coisa que você vai aprendendo ao longo do tempo. No primeiro mês você faz de um jeito, no segundo você faz de outro, no terceiro... Até você encontrar o seu ritmo. Uma mudança radical na minha vida, mas foi uma mudança necessária. Porque é algo que... Quem passa por isso diariamente, quem passa por situações constrangedoras diariamente, quem sofre com isso, vai conseguir compreender um pouco do que eu tô falando. Eu acho que é uma coisa muito particular. Só quem passa por as situações pequenas do dia a dia sabe como é difícil. Sabe como é uma caminhada que a gente tem que enfrentar. E que a gente precisa fechar os olhos pra muita coisa que a gente passa nessa vida. Eu já falei em inúmeros vídeos aqui no canal que tudo acontece no seu tempo. Você precisa estar preparada pra aquilo. E foi há 3 anos atrás que eu me senti preparada. E até hoje eu tô nessa luta. Hoje eu tenho outro corpo, hoje eu tenho outra saúde, hoje eu tenho outra mente. E tudo que eu aprendi, todas as experiências que eu tive foram necessárias para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Com o pensamento que eu tenho, com a ajuda que eu posso oferecer para várias pessoas. E isso me faz querer continuar cada vez mais. Posso dizer que hoje a minha vida é outra em relação a tudo. Em relação à obesidade, em relação a coisas que eu posso fazer sem precisar que outra pessoa me ajude, sabe? Eu conquistei a minha independência. E hoje eu tô tentando me tornar cada vez uma pessoa melhor em relação a isso. Tô tentando aprender cada vez mais. Nem todos os dias eu consigo, mas todos os dias eu tento. Eu gravar esse vídeo pra eu falar abertamente sobre isso demorou muito. E é algo que me deixa até emocionada, assim, de poder estar compartilhando isso, porque há um tempo atrás eu não falava sobre isso tão fácil assim, eu não falava sobre isso tão abertamente assim, porque é uma parte da minha vida que foi difícil e ver como tudo isso mudou, enfim, assim, não tem explicação. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você já passou por alguma situação assim, compartilha aqui um pouquinho da sua história, se sinta à vontade, eu vou ler o seu comentário, eu vou te ajudar de alguma forma, o que eu puder fazer pra ajudar, eu vou ajudar, pode ter certeza. E eu me identifico com um pouquinho de cada mensagem que eu recebo. E eu espero que vocês tenham gostado, se sintam à vontade. Um super beijo, se sintam abraçados e até o próximo vídeo.